Bora lá para o exercício 3 da página 12. É ele aqui, tá? Acompanha comigo. Em uma fábrica, o custo de produção de 500 unidades de camiseta é de R$ 2.700. Vamos grifar. Você produziu 500, gastou 2.700. Enquanto o custo para produzir 1.000 é de 3.800. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido por meio da expressão tarará, e aí a gente já para por aqui, porque nós estamos trabalhando com função afim. Sabendo disso, sabendo que isso é uma função afim, porque é a fórmula da função afim, né? Um número vezes x mais outro número. E, bom, se é uma função afim, ele pergunta, né? Ele dá aqui, ele fala o x é a quantidade de camisetas produzidas e o b é um custo fixo. Ele quer que você determine essas duas coisas, o valor de b e o valor de a. É um exercício padrão de encontrar a fórmula da função afim. E para encontrar a fórmula da função afim, eu tenho aqui uma tabela, na verdade, né? Ele deu uma tabela, né? Só que está por extenso ali. E é uma tabela de custo, que está em reais, né? Esse custo é o meu y, né? E, bom, eu sei que esse custo é o y porque está aqui na função, olha aqui, ó, esse cx aqui, ele fica no lugar do y, né? Eu posso sempre trocar minha função aqui. A função é o y, né? Os resultados do y, pelo x. O x é a quantidade produzida, de peças produzidas, né? Que é o meu x. Se ele não falasse isso, né? Está implícito pela definição de função, né, que o y depende do x. Então, se o y depende do x, eu sei quem é o y, porque o custo depende da quantidade produzida, tá bom? Então, logo, o custo é o meu y, depende do x. Quando eu produzo 500, eu gasto 2.700. Quando eu produzo 1.000, eu gasto 3.800. Pronto, está montada a minha tabela e a gente tem um jeito padrão aí de fazer a fórmula da função afim. Tá bom? Primeiro a gente vai achar essa letrinha que está aqui, ó. Essa letrinha que está aqui, que ele está chamando de Q, é o nosso coeficiente angular, né? Na fórmula padrão da função afim, que é essa aqui, ó, ax mais b, esse carinha que a gente está descobrindo. Ele tem uma fórmula, variação em y pela variação em x, que é aquele famoso y de b menos y de a dividido por x de b menos x de a. Nós já temos os dois pontos, né? Então, vou fazer 3.800 menos 2.700, é a variação do y pela variação do x, que é 1.000 menos 500. Então, em cima dá 1.100. E embaixo dá 500. Dá para dar uma simplificada aqui, ó. Os zeros, então, a gente fica com 11 sobre 5. Você pode deixar o seu resultado assim ou você dividir, né? Eu não vou dividir, vou deixar na fração mesmo. Então, meu Q aqui é 11 quintos. Bom, esse aqui é o coeficiente angular da reta ou a taxa de variação dessa função. Tá bom? E aí, para que eu descubra o valor de B, eu simplesmente tenho que montar minha fórmula, né? A minha fórmula está assim, ó, Cx, né, que é o y, posso até escrever aqui, né, no lugar do Cx, o y, é igual a 11 quintos, que é o Q, vezes x mais b. E para a gente descobrir, a gente já viu nos vídeos anteriores também, eu preciso do valor de x e do valor de y, que eu tiro da tabela. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, primeiro ponto. Então, o meu y é 2.700, o meu x, né, é 500, vou trocar aqui o x por 500, mais b. E aí, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com uma coisa dessa, ó. O 500 dá para dividir por 5, né, que dá 100. 100 vezes 11 dá 1.100, tá? Vai ficar assim, ó. 1.100 mais B. E aí eu vou tirar esse 1.100 do 2.700, né? Ele vai passar para o lado de lá. Menos 1.100, tá? E aí fazendo isso, o meu B, né, que eu vou encontrar aqui, ele é 1.600. 1.600.
Então, achei o valor de Q e achei o valor de B. O valor de Q deu 11 quintos e o valor de B deu 1.600. Tá aí. E aí, na letra B e última, ele pede o custo de produção de 800 unidades. Bom, 800 unidades não tem no enunciado, né? Não está lá. Mas eu consigo descobrir porque eu tenho a fórmula da minha função afim. A fórmula da função afim é y igual a ax mais b. Nesse caso, ele chamou o y de cx, que é o custo. O a ele chamou de q, que eu já tenho o valor, vou trocar, é 11 quintos vezes x, mais o b, que eu já descobri que é 1.600. Bom, se ele está querendo o custo de 800 unidades, então eu vou ter que fazer o C de 800. Né? Trocar o x por 800. Então, vai ser 11 vezes 800 sobre 5 mais 1.600. Não precisa se preocupar com MMC e tal nesse caso, porque o 5 dá para o 800 dá para dividir por 5. Né? E aí a gente multiplica esse resultado aí por 11, né? Então, você chega em 160, tá? 800 dividido por 5, e aí 160 vezes 11, que dá 1.760. Aqui, ó. Então, o seu custo com 800 unidades é 1.760 mais 1.600, que é o custo fixo. Pois é, o custo de produção de 800 unidades é igual a 3.360 reais. Tá bom? É isso. Tá aí. Interessante. Sendo uma questão de segunda fase, é bem legal você formalizar sua resposta também por extenso. Né? Então, você escreve, né? Olha, o custo de produção de 800 unidades. O custo de produção de 800 unidades é de 3.360 reais. Né? E aqui você evidencia, né? O valor de Q é esse, o valor de B é esse, tá tudo certo. Nos vemos na questão 4.